levantarem e, como de costume, antes de iniciarmos o nosso culto, vamos nos dirigir os nossos pensamentos a Deus e em oração falarmos com Ele. Santo e amado Pai, Senhor meu Deus, Senhor nosso Pai, humildemente, meu Deus, chegamos através dessa oração para agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, pela oportunidade de estarmos aqui nesse culto de louvor e adoração, a fim de aprendermos mais, a fim de louvarmos a respeito do seu santo nome. Queremos pedir, Senhor, que derrame o seu Espírito Santo sobre nós, nos enche do seu Espírito, nos faça seu vaso, transborde dentro de nós, ó Pai. Pois sabemos que somente assim conseguiremos vencer as adversidades, o desânimo, tudo aquilo que pode estar afligindo a nossa vida. Senhor, também passeia sobre aqueles irmãos nos lares, daqueles irmãos que não estão aqui presentes, aqueles irmãos que estão afastados devido a alguma doença, devido a algum problema. Derrame seu Santo Espírito sobre eles, Senhor. Fortaleça-os. Faça com que eles nunca percam a esperança, ó Pai, e a fé em Ti. Senhor, queremos agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado. Receba também esse louvor que é feito hoje em sua adoração, que é dado não para nos exaltarmos, mas para exaltar e gratificar o seu santo nome. Unja também, pastor, para com que tudo que for aprendido aqui, use a sua boca nele, faça com que tudo que foi dito entre na nossa mente, entre no nosso coração e possamos assim, Senhor, ser melhor servos seus. Tudo que pedimos e te agradecemos, ó Deus, não é em nossa própria honra, não é em nosso próprio mérito, pois somos imperfeitos, fracos, falhos e pecadores, mas tudo em nome e mérito do seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Amém. Fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho, fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado
E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Graças a Deus. Dá um abraço aí no teu irmão, saúde ele com a paz do Senhor Jesus. E vamos para a palavra do Senhor que se encontra em Lucas, capítulo de número 12. E nós vamos ler a partir do 13. Lucas, capítulo 12, verso 13 em diante. Lucas 12, 13 em diante. Fácil de achar aí, né? Evangelista Lucas, né? Mateus, Marcos, Lucas, terceiro evangelista, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe um homem da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juízo um repartidor entre vós? Então lhes disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E propôs-lhe esta parábola: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ele disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, então o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Fecha os teus olhos, peça para Deus falar com você agora. Poderoso Deus e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, ó Deus, e juntos poder louvar e engrandecer o teu nome através dos cânticos, poder, ó Deus, falar contigo através da oração, poder, ó Deus, ouvir a tua voz, porque tu és um Deus vivo e poderoso. O Senhor fala, o Senhor revela, e é por isso que nós te pedimos agora: fala com a tua igreja, ó Deus, revela em cada coração a tua palavra, a tua vontade, e para isso, ó Deus, usa a minha vida como instrumento vivo nas tuas mãos, pois é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. João capítulo 1 diz assim: no princípio era o verbo, se referindo a Jesus, é claro, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? João afirma categoricamente que Jesus, embora ele nascido de mulher, ele era o próprio Deus encarnado, o verbo, né? Encarnado. Então, você veja que Jesus, ele era tanto um ser humano como eu e você, como também ele era o próprio Deus. Então a gente percebe que Jesus, ele sendo Deus, a Bíblia fala, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele desceu da sua grandeza, ele desceu da sua glória e veio para habitar junto conosco, sentir o que nós sentimos, não é verdade? Sofrer o que nós sofremos, para que ninguém, nem neste mundo, nem no mundo espiritual,
possa dizer assim: olha, não dá para agradar a Deus, olha, não dá para ser santo, olha, não dá para ir para o céu, né? O inferno com certeza usa todos esses argumentos, né, para dizer que não é possível uma pessoa que é pecadora alcançar um céu de luz diante de um Deus que é santo, santo, santo em toda a sua plenitude, não é verdade? Mas a Bíblia diz que Jesus, sendo o próprio Deus, ele desceu da sua glória e se fez como um de nós, não é verdade? Sofreu as nossas dores, né? Sofreu as nossas limitações, para poder dizer: olha, cada um que desejar viver para agradar a Deus, é possível. Dá para viver aquilo que Jesus viveu, porque ele, sendo homem, ele viveu e venceu o diabo. Nós também podemos vencer o diabo. Ele viveu e ele viveu em santidade. Dá para a gente viver também em santificação. Ele viveu e ele agradou a Deus. Dá também para a gente viver e agradar a Deus. Não tem nada de utópico aí, não tem nada de impossível aí. É perfeitamente possível ser assim uma pessoa de Deus. Só que tem um detalhe: não é através da religião, não é através do nosso pensamento positivo, não é através de uma filosofia, não é através de um homem ou de uma mulher qualquer, mas é através do único caminho, a única verdade, a única vida, que é Jesus Cristo. Amém? Pode aplaudir, glorificar. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Então, Jesus, embora ele sendo Deus, ele veio com um propósito. Sabe qual era o propósito de Jesus quando ele veio? Salvar toda a humanidade. Por isso que nesse diálogo aqui, olha, a pessoa pediu para Jesus assim: ó, reparta a herança. O que Jesus falou? Eu não sou juiz, eu não vim com esse objetivo. Jesus não veio com o objetivo de julgar, ele não veio para julgar, pelo menos no ministério terreno dele. Na próxima vez que ele vier, que vai acontecer a qualquer momento, a volta dele é iminente, ele vem como juiz. Aí sim ele vem para julgar. Mas a vinda dele no ministério de 3 anos e meio que ele realizou, ele veio para salvar. Diga assim comigo: Jesus veio para salvar. Então, essa salvação, ela é um projeto de Deus, ela é um plano de Deus desde o Gênesis. Você olha na Bíblia, você vai ver Deus preocupado já. Quando o homem caiu, Deus já profetizou salvação para a humanidade, verdade? Agora, como que essa salvação ela ia ocorrer? Não poderia ser uma pessoa que fosse pecadora, e todos são pecadores, é verdade? Não podia ser uma pessoa que ia pagar um preço que ela mesma não tem como pagar, é verdade? É como a pessoa querer pagar uma dívida e não ter o dinheiro para pagar, é verdade? Para pagar a dívida tem que ter o dinheiro, né? Tem que ter o recurso. Então, o único que poderia fazer isso era Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele não pecou do começo ao fim. Ele jamais cometeu pecado, né? Então, ele é o único que pode salvar. Então, por isso que quando ele nasceu, o anjo disse: olha, na cidade de Davi nos nasceu o Salvador, e o nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Significa Deus conosco, né? Jesus, ele tem esse significado, Deus conosco. E além disso, o nome dele significa Salvador, né? Ele é o Salvador de toda a humanidade, né? Então, Jesus, ele aqui, ele não veio com esse papel de juiz, e ele mesmo diz aqui, né? Não vim como juiz, ele veio para salvar. E para salvar, ele precisava então realizar o propósito de Deus, né? Que ele veio para cumprir. E para isso ele precisava então manifestar o poder de Deus. Não tem como um Salvador salvar
sem ensinar as pessoas qual é o caminho da salvação. Então você veja, a nossa vida de fé, ela não é uma vida sem entendimento. A religiosidade, sim, é sem entendimento, não é verdade? A nossa fé, ela é uma fé inteligente, ela é uma fé coerente, não é como a fé da religiosidade, né? Então você veja, na religiosidade, a pessoa, ela faz um sacrifício, muitas culturas e até muitas religiões se autoflagelam, não é verdade? As pessoas, elas sacrificam, elas ferem o corpo delas mesmas, né? Às vezes fazem coisas para agradar a Deus, mas não param para pensar que o nosso Deus, Ele não se agrada de sacrifícios. A Bíblia diz, olha, Deus não se agrada de sacrifício, Deus se agrada de um coração contrito, Deus se agrada de obediência. Não adianta a pessoa querer subir uma escadaria enorme de joelhos, sangrando os joelhos, não é verdade? Porque não é isso que agrada a Deus. Não adianta a pessoa fazer um ritual, porque não é isso que vai agradar a Deus, né? O que agrada a Deus? Perguntaram para Jesus, como podemos fazer as obras de Deus? E Jesus disse, olha, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou, que vocês recebam a Jesus como o único Senhor e Salvador. Esta é a obra de Deus, é crer no Cristo vivo, no Cristo glorificado, não é verdade? Não é no Cristo que está no crucifixo com a cabeça caída para baixo, não é no Cristo da religião, que está com aquele olhar distante e entristecido, né? Mas é crer no Cristo que João viu na visão do Apocalipse, o Cristo glorificado, né? Que dos seus olhos eram como chamas de fogo, as suas vestes eram todas de ouro, na verdade, toda dourada, as suas vestes eram resplandecentes. É aquele Jesus glorificado, né? É esse que a igreja crê, é esse que a igreja adora, o Jesus que tem todo o poder e toda a autoridade, onde o inimigo é sujeito, é colocado por estrado dos seus pés, e todo joelho se dobrará, glorificando e adorando e reconhecendo que Ele é Senhor. Amém? Pode aplaudir. Amém. Graças a Deus. Então, uma coisa que eu acho lindo na Bíblia, que eu acho maravilhoso, é como Jesus ensinava e a maneira como Ele ensinava, né? De uma maneira muito clara, simples e profunda. Então você veja, Jesus ele conta aqui então de um homem rico, porém insensato. Um homem onde o campo dele produziu demais. Ele bateu um recorde de produção, não é verdade? E aí os celeiros dele não comportavam tanta produção. Ele disse, o que eu vou fazer? Onde eu vou recolher toda essa produção? Então já sei, vou construir celeiros maiores, não é verdade? Para poder receber toda essa produção. E aí então ele colheu, e ele se tornou muito rico, e eles estavam com seus celeiros abarrotados, né? De alimento, né? Da safra que ele colheu. E aí então ele disse para ele mesmo, alma, come, bebe, regala-te, porque tens muito em depósito. Na verdade, não precisa mais me preocupar com as dívidas que estão vencendo, não precisa mais me preocupar se a gasolina está subindo, não é verdade? Se o dólar está subindo, eu estou muito rico, eu estou muito abastado. E é interessante que o dinheiro ele traz essa falsa segurança, né? Ele se sentiu seguro, ele se sentiu muito seguro. Mas o que Jesus disse? Que Deus falou para ele, olha, louco, chamou de louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? O que adiantar todo esse dinheiro? Ia ficar tudo aqui mesmo, não é verdade? Ele não ia levar nada para a eternidade. E é exatamente isso. Tudo que a gente conquista, tudo que a gente compra, todos os bens ficam tudo
aqui. Os bens ficam tudo aqui. E a gente vai da mesma forma como veio, não é verdade? Sem trazer nada. Também nós não levamos nada. Então, Jesus ele finaliza dizendo, olha, assim é todo aquele, né, o verso 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, olha bem, o que é importante para nós? Acumular riqueza espiritual, não é verdade? Olha para quem está do teu lado e diga para ele, meu irmão, acumula riqueza espiritual. Mas a riqueza material é importante? Claro que é, na verdade, a gente precisa de bens e serviços, né? Nada, ninguém dá nada para ninguém. Né? A roupa que a gente está usando, o calçado, né? O alimento, a gente tem que comprar, não é verdade? Mas as coisas que são importantes, duradouras, elas são espirituais. Porque enquanto a gente vai aqui nesse mundo, a gente vai viver 70, 80, não é verdade? Aí o que passa disso, a Bíblia diz, é canseira e enfado. Não é verdade? A pessoa passou dos 80, ela já não tem mais aquele vigor, não é verdade? Não tem mais aquela energia, aquela força, né? Para poder pregar, para poder trabalhar, tudo diferente, na verdade. O corpo sente a idade. Então, às vezes a pessoa, ela, né, se é um pastor, por exemplo, ele está pregando no vigor da juventude dele, passou dos 80, ele já vai estar, na verdade, com bastante limitação, já não tem mais aquele vigor, aquela energia. Isso é para todo mundo, né? Isso é para todas as pessoas. Então, o que é importante para nós como igreja? Ser ricos para com Deus. Essa riqueza que a gente tem que trabalhar por ela, não é verdade? Essa riqueza que nós não podemos descuidar. E o que acontece na prática muitas vezes? As pessoas descuidam dessa riqueza e buscam mais a riqueza deste mundo, né? A riqueza deste mundo, ela é importante, mas ela vai ficar aqui. A riqueza com Deus, ela vai durar para toda a eternidade, não é verdade? Toda a eternidade. Então nós precisamos trabalhar para sermos ricos com Deus, né? Então, como que eu acumulo riqueza material? Trabalhando bastante, sendo bem sucedido no que eu faço, não é verdade? E como que eu sou rico para com Deus? Trabalhando também, né? E sendo bem sucedido naquilo que eu faço. Então, como que eu vou ser rico para com Deus, se eu não trabalho nada na minha questão espiritual? Eu preciso trabalhar, né? Como que eu trabalho na minha vida espiritual? Lendo, estudando a palavra, conhecendo mais de Deus. Às vezes a pessoa, ela não abre a Bíblia para estudar, para meditar, a não ser quando vem para a igreja. É muito pouco. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, nós precisamos em casa não esquecer, né, de ler a palavra, né, meditar na palavra, se enriquecer da palavra, porque a palavra de Deus, ela é alimento para as nossas almas, ela é luz para o nosso caminho. Quanta gente aí está fraca, quanta gente aí está anêmico na fé, porque não está se alimentando. Qualquer vento derruba a pessoa, né? Qualquer situação balança a pessoa. Está fraco, não é verdade? Então a gente precisa meditar na palavra, não apenas ler, mas ler e meditar na palavra, buscando de Deus, né, essa instrução. É muito bom você já logo de manhã separar um tempinho, ler a palavra, medita na palavra, né? Ou a hora que você tiver um tempo, né, separar um tempo para oração. A igreja, ela está desafiada a orar todos os dias, né? Pelo menos separar um tempo de oração. Se você puder, né, aquele horário que a gente colocou aqui da meia-noite, dobra o teu joelho lá no teu quarto, busca a Deus, né, para que à meia-noite você possa estar buscando o Senhor. Ah, pastor, eu não posso meia-noite. O horário que você puder, não é verdade? Mas não deixa
o teu dia passar sem você ter um sós com Deus. Separa um tempo com Deus, separa um momento para você ficar na presença de Deus. A Bíblia diz assim, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? Então, o que significa isso? Desliga o celular, desliga a televisão, não é verdade? Entra lá no teu quarto, no teu aposento, onde você tem lá a sua privacidade, e separa um tempo a sós com Deus, para você buscar o Senhor, para você clamar pela tua casa, para você orar pelos teus filhos, a esposa orar pelo marido, o marido orar pela esposa, enfim, motivos não faltam, não é verdade? Se você não trabalhar pela tua casa, tem quem trabalha, e é o diabo. O diabo quer destruir o teu casamento, o diabo quer destruir a tua família, não é verdade? E se ele não encontrar resistência, ele vai fazer o trabalho sujo dele, né? Com certeza. Mas aquele crente que ora, aquele que se dedica, aquele que busca a Deus, ele é poderoso em palavras e em obras, porque Deus se agrada daquele que ora, daquele que busca o Senhor, daquele que tem na sua boca uma palavra de poder contra todo o inferno, contra todos os demônios. Aquele que clama a Deus é alcançado por Ele. Amém? Quem crê pode aplaudir. Glória a Deus. Graças a Deus. Ô pastor, eu quero ser rico com Deus. Medita na palavra, irmão. Pede para o Espírito Santo abrir o teu entendimento. Leia a palavra abundantemente. Quero ser rico com Deus. Separa o tempo de oração. A Bíblia diz que quando a igreja ora, quando há unidade, Deus atende dos céus. Deus atende. A mãe que ora pelo filho, você acha que não tem nenhum resultado isso no mundo espiritual? Claro, tem, né? O pai que ora pela sua casa, você acha que é à toa, é debalde isso? Não, há um resultado de Deus na vida dessa pessoa, né? A pessoa que se coloca diante de Deus, com certeza, não é sem resultado, pelo contrário, você vai batendo na porta, você vai batendo, até que um dia essa porta se abre, né? Jesus disse assim, olha, batei e abrir-se-vos, porque todo aquele que procura, acha, todo aquele que busca, encontra. É um princípio de Deus. Às vezes a pessoa ora e ela não alcança, ela desanima, mas não pode. Tem que perseverar na oração, né? Tem que insistir, tem que bater nessa porta, porque Deus, Ele quer abençoar a tua vida. A tua vida não é para ser destruída pelo inimigo. A tua vida é para ser abençoada, e é abençoada por Deus. A tua casa pertence ao Senhor, os teus filhos pertencem ao Senhor, teu marido, a tua esposa pertencem ao Senhor. Não há como a gente aceitar diferente, não há como a gente aceitar uma situação de mais ou menos. Deus, Ele tem o desejo de salvar toda a nossa casa, de alcançar todos os nossos filhos, de alcançar toda a família, porque Deus, Ele trabalha com família, não é verdade? Ele valoriza a família. A família é muito importante para Deus, e o inimigo sabe disso, por isso ele ataca a família, por isso ele quer enfraquecer os casamentos, ele quer enfraquecer os relacionamentos, ele quer causar confusão no relacionamento pai e filho, filho e pai. Você pode reparar como a família está sendo atingida nesses tempos, não é verdade? Através da televisão, através da internet, através das más companhias, através de tantas influências que a família tem. Mas a Bíblia, ela diz que a família, ela é muito importante para Deus. Quando Deus chamou Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, ele disse o seguinte: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você acha que Deus estava
mentindo ou estava falando a verdade? Estava falando a verdade. Na verdade, nós somos abençoados através de Abraão. E você pode dizer, mas eu não sou israelita, eu sou brasileiro. Mas a Bíblia diz lá em Gálatas que nós somos descendência de Abraão através de um elo que é o descendente dele. E quem é esse descendente dele? Jesus Cristo. Não é verdade? Através de Jesus, as bênçãos de Abraão são nossas. Através de Jesus, as bênçãos para a família são nossas. Então não tem como a gente defender o contrário. A palavra de Deus é muito clara. A família é bênção de Deus. Não é verdade? A tua casa, ela não é feita para destruição, ela é feita para bênção. Né? Então, a esposa que está na igreja, o marido não está, a esposa precisa orar pelo marido. Não é verdade? A esposa que está na igreja, o marido ainda não é convertido, aceita como normal? Não, não aceita como normal, não. Ora, faz campanha, busca a Deus, porque Ele quer salvar teu marido. Né? O marido que está na igreja, a esposa não, vai aceitar como normal? Não, né? O marido tem que buscar a Deus pela vida da sua esposa, fazer campanha, orar e não aceitar essa situação. Né? Os pais que estão na igreja, mas tem filho que não está, tem que orar a Deus, tem que apresentar o filho a Deus, né? E declarar todo dia: o meu filho pertence ao Senhor, o meu marido, a minha esposa pertencem ao Senhor, eles são de Deus, né? E você deve declarar isso em voz alta, né? Em voz audível, para que o inferno possa ouvir, o inimigo possa saber que a tua casa pertence a Deus. Diga assim: a minha casa pertence ao meu Deus. Erga a tua mão e diga assim: demônio sujo, tira as mãos da minha casa, porque eu creio no poder do Altíssimo, e a minha vida está comprada e lavada no sangue do Cordeiro. Amém. Pode aplaudir. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu quero ser rico para com Deus. Então, além de você orar todos os dias, além de você ler a palavra e meditar nela todos os dias, você precisa consagrar a tua vida. Consagrar, sabe o que significa a palavra consagração? Separação. Separação. A Bíblia fala que nós não podemos viver. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não podemos viver o mundo, né? Nós andamos por este mundo, mas nós não somos do mundo. Nós pertencemos ao nosso Deus. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria, ela é celestial. Nós estamos aqui de passagem, não é verdade? Nós estamos peregrinando por este mundo. A exemplo do povo de Israel, que peregrinava pelo deserto. Então você veja, a nossa caminhada, ela é apenas transitória. Ela é um tempo que nós estamos aqui. Mas a nossa morada eterna para toda a eternidade é com o nosso Deus. Lá nós vamos viver eternamente na presença dele. Você pode ter certeza, é muito melhor que aqui. Ninguém quer morrer, é claro, Deus nos fez para viver, né? Mas a nossa morada com o Senhor é muito melhor, infinitamente melhor, né? Então, a gente precisa só ter uma coisa: estar preparado. Estar preparado para o momento que Deus chamar, a gente possa ir ao encontro dele e viver com ele para toda a eternidade, né? Então, eu quero ser rico com Deus, né? Quero ter riqueza de Deus na minha vida. Eu preciso consagrar a minha vida a Deus. Eu não posso viver como o mundo vive. O mundo tem os seus valores. O mundo tem os seus objetivos, né? A igreja tem outros valores. A igreja tem outros objetivos. O mundo tem um estilo de vida. A igreja tem outro. É impossível a pessoa agradar a Deus. Jesus disse assim: olha,
é impossível servir a dois senhores. Ou você agrada um, ou você desagrada o outro. Não tem como, né? Ou a gente vive para Deus, ou a gente vive para o mundo, né? O mundo tem o seu roteiro, né? Tem os seus valores. A igreja não. A igreja tem outros valores. Não é verdade? Para a igreja, o mais importante é agradar a Deus. Para o mundo, o mais importante é agradar a si mesmo, né? Ou agradar pessoas. Mas aquele que serve a Deus, ele quer agradar a Deus. Não é verdade? Então, esse homem que era rico, Jesus chama ele de louco. Por quê? Porque quando a pessoa é rica para esse mundo, mas ela é pobre com Deus, ela é louca. A igreja, ela é louca pelas coisas de Deus. Não é verdade? A igreja é louca pelas coisas de Deus. A Bíblia diz que essa vida que a gente vive como igreja é loucura para o mundo. O mundo não entende isso. Se você falar, olha, eu vou para a igreja todo dia, né? Hoje não estamos tendo culto todo dia porque é da pandemia, né? Mas a gente já teve tempo aqui de ter culto quase todo dia. Você fala para a pessoa, eu vou para a igreja todo dia, a pessoa acha que você é louco, né? Eu separo 10% que eu ganho e entrego na igreja. Você é louco, né? Onde já se viu fazer isso? Né? Então, para o mundo é loucura, mas aqueles que creem no Senhor, a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar, né? Ela é poderosa para levar a pessoa a morar para sempre com o Senhor, né? Então, eu quero ser rico com Deus. O que eu preciso? Meditar na palavra, eu preciso orar bastante a Deus, eu preciso consagrar a minha vida. Mas eu quero ser rico com Deus. O que eu preciso? Eu preciso jejuar, né? Eu preciso separar um tempo de consagração, de jejum. O próprio Jesus ensinou isso, muita oração, não é verdade? Jesus ensinou a jejuar, a orar, a meditar na palavra, a ter uma vida com Deus, e a igreja se torna poderosa, a igreja se torna abençoada quando ela vive dessa maneira, não é verdade? Então, todos aqueles que desejam se enriquecer para com Deus precisam investir na sua vida espiritual. Não é assim quando a pessoa ela enriquece no mundo, ela faz investimentos, né? Ela investe, né? Então quem tem muito dinheiro investe na bolsa de valores, né? Quem tem muito dinheiro investe em grandes empresas. Quem tem pouco dinheiro também pode investir, mas investe menos, né? Compra uma fatia menor. Mas todos investem para poder receber dividendos, receber lucros, né? No mundo espiritual também é assim. Nós precisamos investir, não é verdade? Nós precisamos plantar uma boa semente para colher um bom fruto na nossa vida, né? Então, Jesus disse assim, olha, tudo aquilo que a gente plantar, nós vamos colher. Tudo aquilo que semear. Então não tem como a pessoa colher se ela não plantar. Só que o plantar, ele é opcional, mas o colher não, não é verdade? A pessoa tem escolha para plantar. Eu quero plantar feijão, ela pode plantar feijão, né? Eu quero plantar milho, ela pode plantar milho. Agora, se ela planta milho, ela vai colher o quê? Milho. Ela não vai colher feijão. Então, a colheita, ela é obrigatória, ela não é opcional, né? Então, no reino de Deus, a gente também tem a escolha de plantar. Mas quando você planta uma semente, você vai colher o fruto daquela semente, não é verdade? Então, nós temos que pedir a Deus sabedoria para plantar boas sementes, não é verdade? Plantar aquelas coisas que nós queremos colher, não é verdade? Porque não falha, a palavra de Deus ela é verdadeira. Plante uma boa semente e você vai colher um bom fruto, não é verdade? Eu quero ser rico para com Deus, então eu preciso ir no manual que ele deixou, palavras de Deus. É aqui que ele ensinou
como que nós devemos fazer, não é verdade? É aqui que ele ensinou como nós devemos andar, como nós devemos proceder para ter uma vida rica e abençoada na presença dele. Ah, pastor, como que eu vou colher isso? Como que eu vou receber isso? A Bíblia fala que não vai ser dólar, não vai ser euro, não vai ser bitcoins, não vai ser nada disso, né? Vai ser galardão. A igreja vai ser galardoada, é verdade? A igreja não vai passar pelo juízo condenatório. A igreja vai passar por um juízo de recompensa, de galardão. Aqueles que são ricos neste mundo e são pobres para com Deus, que não têm a salvação, vão passar pelo juízo condenatório, vão passar pelo trono de Deus, e lá vai receber então o veredito. Olha, tantos graus lá no inferno para esse aqui, não é verdade? Esse daqui vai lá para o lago de fogo, vai sofrer toda a eternidade, mas a igreja vai receber galardões, não é verdade? A igreja vai receber recompensas. Tudo aquilo que você faz aqui não é sem resultado, não. Toda a oração que você fez para a vida de alguém, todo o bem que você fez para a vida de alguém, qualquer ato, às vezes simples. Jesus disse assim: olha, se você der que seja um copo de água para um desses pequeninos, em meu nome, você vai receber galardão. Então, se você fizer alguma coisa para alguém, em nome de Jesus, fizer algo bom para alguém em nome de Jesus, pode ter certeza que você vai receber o galardão lá no céu, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro e Ele não falha nas suas promessas. Amém? Quem crê pode aplaudir. Glória a Deus. Graças a Deus. Então a igreja ela precisa trabalhar nessa questão, não é verdade? Nós precisamos crescer. Nós já falamos aqui sexta-feira que aquilo que não está crescendo está morrendo, não é verdade? Quando a gente nasce, a gente começa a se desenvolver, começa a crescer, tomando leitinho, né? Depois um alimento mais sólido. Assim na fé também. A Bíblia fala, olha, desejai ardentemente o leite genuíno espiritual, para que vocês possam crescer. Mas vai chegar um tempo, já não é mais o leitinho, já é um alimento mais sólido, não é verdade? Então, a Bíblia, ela quer, né, o Deus, Ele fez as coisas para crescer e desenvolver. Pode reparar em tudo na natureza. Nada fica parado, nada fica estagnado. Tudo está em constante movimento, é verdade? Tudo está em desenvolvimento. Uma planta é uma semente, ela vai germinando, ela vai crescendo, se torna uma árvore, é verdade? Um bebê, ele nasce, ele começa a crescer, a infância, adolescência, juventude, vida adulta, né? Depois terceira idade, quarta idade, e não para, né? O tempo vai passando e vai se desenvolvendo. Assim os animais, assim as plantas, tudo que Deus criou é muito dinâmico, né? Então, na vida espiritual, nós não podemos ficar parados. Nós precisamos trabalhar. Tudo que fica parado, morre, não é verdade? Se a pessoa ela fica parada, os órgãos dela começam a entrar em falência, né? Nós citamos aí essas pessoas que são entubadas, uma semana parada, os rins já começam a paralisar, não é verdade? O corpo começa a sofrer por aquela paralisia. Por quê? Porque Deus não fez o corpo para ficar parado. Nós fomos feitos para exercitar, né? Então, nós falamos que sexta-feira, ninguém pode viver uma vida sedentária. Tem que fazer uma caminhada, tem que fazer um exercício, tem que exercitar. Por quê? Porque o corpo ele vai sofrer enfermidade se ficar parado. Precisa exercitar. Tudo que Deus fez é dinâmico. Tudo que Deus fez está em movimento, não é verdade? Tudo que Deus criou está em movimento. Então a gente precisa exercitar. Na fé não é diferente. A nossa fé precisa ser trabalhada, porque uma fé sem obras ela é morta. Diga assim comigo: a fé sem obras é morta. Meu irmão, se
a gente não trabalhar a fé é morta. Todo mundo tem fé, mas uma fé parada é uma fé morta. A fé precisa de exercício, precisa de trabalho, né? A gente precisa exercitar. Então, nem que seja uma coisa pequena, você pode fazer. Eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, mas Deus te deu talentos. Jesus contou a palavra dos talentos, né? Um recebeu 1 talento, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 5 talentos. Mas aquele que recebeu 5 talentos, ele trabalhou e conseguiu mais 5, apresentou para o seu Senhor 10, foi elogiado. O que recebeu 2 talentos, trabalhou, ganhou mais 2 talentos e apresentou para o seu Senhor 4 talentos, foi elogiado. Mas o que recebeu 1 talento, ficou com medo de perder aquele talento, enterrou. E quando o Senhor voltou atrás do seu talento, ele foi condenado. Deus não quer que a gente fique parado. Deus quer que a gente trabalhe. Uns têm um pouco de talento, outros têm um pouco mais, outros têm um pouco mais. Mas não importa a quantidade. Deus deu talento para todas as pessoas, né? Você tem um talento, você tem capacitação de Deus na tua vida. Você nasceu um ser capacitado e você precisa trabalhar esses talentos. Pastor, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Você pode orar pelo pastor, você pode orar pela pessoa que está do teu lado, não é verdade? Você pode orar pelos departamentos da igreja, você pode orar pela vida da igreja. Alguma forma você pode contribuir, não é verdade? Você pode dar uma palavra de apoio para alguém, não é verdade? Você pode dar uma palavra de incentivo para alguém. Você pode dizer, meu irmão, pode contar comigo, estou aqui, né, para te ajudar. E você pode ser útil nas mãos de Deus. Deus se alegra disso. Quando a igreja vive esse corpo, vive essa unidade, um quer abençoar o outro, não é verdade? Um quer orar pelo outro para que Deus possa prosperar, abençoar. Então, é o desejo de Deus que a gente viva como igreja, como família, como um corpo que cada órgão contribui com o outro. Não é verdade? Não há uma rivalidade. O nosso corpo é assim, não é verdade? O nosso corpo não há rivalidade. Se o estômago bate com fome, as pernas não falam assim, eu não vou lá na geladeira, não quero comer. Já viu isso? Não tem, né? Todo o corpo trabalha para que a gente alcance o objetivo, né? Então, os olhos alcançam o objetivo, né? As mãos vão pegar, as pernas caminham. Então, há um conjunto de trabalho, né? Todos unidos para alcançar um objetivo. Não há uma competição, né? Não há uma rivalidade. O corpo de Jesus também na terra, a igreja, não pode haver essa competição, essa rivalidade. Nós estamos unidos, um para ajudar o outro, para que cada um seja abençoado, né? Você pode olhar para quem está próximo e falar, pode contar comigo, meu irmão. Eu estou do teu lado para te abençoar. Amém. A igreja pode contar com a liderança, pode contar com aqueles que estão ocupando os ministérios, porque há um desejo de Deus, que a obra de Deus vá bem e que a igreja seja fortalecida e cresça na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Quem entendeu pode aplaudir. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, para finalizar, Jesus diz assim, olha, no verso 19. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. E o 20 fala assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirá a tua alma, então o que tens preparado, para quem será? E o 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Quem deseja ser rico para com Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar em pé. Quero orar pela tua vida. Quero buscar a Deus pela tua casa, para que você possa ser bem sucedido em tudo.
Peça para o Senhor te dar criatividade dentro da palavra, criatividade dentro da vontade dEle, para que você alcance os objetivos, para que você seja uma pessoa dinâmica na fé, para que você esteja trabalhando, fazendo algo pelo próximo, mesmo que seja algo no silêncio da tua vida, uma oração, uma palavra, enfim, tudo que você puder fazer para abençoar a igreja, abençoar o teu semelhante, se coloca diante do Senhor. Jesus disse: olha, aquele que tem o desejo de ser rico para com Deus, esse é sábio. Aquele que entesoura para si mesmo aqui na terra, mas é pobre para com Deus, é louco. Esse é insensato. Então busque do Senhor essa riqueza do alto, que os teus tesouros estejam abastecidos das riquezas do alto. Teu coração esteja cheio do amor de Deus. Esta é uma riqueza que vem de Deus, o amor. Teu coração esteja cheio de perdão. Essa é uma riqueza que vem de Deus, o perdão liberado. Teu coração esteja cheio de gratidão. A gratidão é uma riqueza de Deus na tua vida. Teu coração esteja cheio de longanimidade. É uma riqueza que vem de Deus. Que a graça do Senhor seja transbordante na tua vida. Essa é uma riqueza que vem de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida da Tua igreja, Senhor. Aquele que tem o desejo, Pai, que ouviu a Tua palavra nesta noite e que quer ser rico para contigo, quer ter as riquezas do alto, que o Senhor possa, Pai, ajudar essa pessoa. Que o Senhor possa, ó Deus, dar a direção a esta vida. Derrama, ó Pai, da Tua graça e do Teu poder neste coração. Que a Tua igreja seja rica de Ti. Que a Tua igreja seja abastecida dos tesouros do alto. Em nome de Jesus. Que as riquezas deste mundo estejam em segundo, terceiro plano, mas que as riquezas do céu ocupem o primeiro lugar na nossa vida. Em nome de Jesus, que jamais venhamos a ser como este homem insensato, que priorizava, ó Deus, a riqueza deste mundo. E ele foi classificado aqui de louco, de insensato. Mas a tua igreja, ela é sábia. A tua igreja, ela tem a sabedoria do alto. Então vem, ó Deus, e derrama em cada vida, em cada coração. Transborda agora, meu Pai, da Tua riqueza e do Teu poder, no nome poderoso de Jesus Cristo. Assim nós oramos, agradecidos. Levanta as Tuas mãos para o alto e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, grande e eterno amor de Deus o Pai, e as doces e meias consolações do Teu Espírito esteja com toda a Tua igreja e todos aqueles que creem, digam comigo amém. Amém. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Aleluia. Dá um abraço no teu irmão, diga para ele, foi muito bom adorar a Deus contigo, meu irmão. Vão em paz, Deus te abençoe.